Isaías capítulo 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele Aquim, o mordomo, e Sébana, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Isaías lhes disse: Assim direis ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou ao rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Harã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios nos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisse aos montões de ruínas. Por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a relva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar,
e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os frutos delas, porque o que escapou da casa de Judá e restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadom, seu filho, e reinou em seu lugar. Isaías capítulo de número 38. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E isto te será: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha se declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear. Desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada. Como o leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chireava e gemia como a pomba, alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará.
nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga, e sarará. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que te hei de subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos nos palácios do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias.